volta tudo se move. Mesmo quando parece que as coisas estão perfeitamente imóveis, está de facto a ocorrer uma infinidade de movimentos. As explicações relativamente aos fenómenos da natureza ocorrem mediante a percepção que temos a respeito daquilo que observamos. As leis de Newton são conhecidas por todo o mundo que foram inspiradas pelo incidente da maçã. Aquela famosa história em que Newton viu a queda de uma maçã de uma árvore e formou-se a teoria. Mas, na verdade, todas essas teorias já haviam sido estudadas apenas ao longo do tempo, com novas tecnologias foram atualizadas e melhoradas. No início dos tempos, um filósofo chamado Aristóteles estudou física, metafísica, lógica, ética, biologia e economia, além de ter desenvolvido várias teorias relacionadas com os seus estudos, mas principalmente a física conhecida como física aristotélica. Ela era relacionada com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Hoje em dia, com as tecnologias avançadas, continuam com os estudos a estes 4 elementos. A química passou a ter um caráter científico, muito diferente dos usados naquela época. Por isso, hoje sabemos que a matéria não é constituída por esses 4 elementos básicos, mas sim por átomos. Aristóteles estudou a dinâmica em 380 anos a.C., em que ele tentou explicar o porquê dos objetos se moverem e a sua força. Ele acreditava que o movimento de um corpo só se manteria se sobre este se fosse aplicada uma força. E se essa força deixasse de atuar, o corpo voltaria ao repouso de forma natural. Esta teoria prevaleceu no pensamento do povo ocidental durante quase 2000 anos, sendo depois reavaliada e melhorada. Após Aristóteles, outro físico veio a revolucionar o mundo da física, Galileu Galilei. Ele foi matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Fundamentou a teoria heliocêntrica, aperfeiçoou as lunetas descobertas pelos holandeses e construiu o primeiro telescópio. Relativamente ao estudo sobre o movimento dos corpos, Galileu Galilei acreditava que um corpo em movimento manteria o seu movimento com velocidade constante, desde que outras forças não atuassem neste mesmo corpo. Na hipótese da ausência de qualquer força a atuar neste corpo, ele continuaria eternamente seu movimento com velocidade constante, ou seja, manter-se em repouso se previamente estava em repouso, ou manteria o seu movimento retilíneo de forma uniforme caso estivesse em movimento. Finalizou que os corpos mantêm a sua velocidade até uma outra força se aplique a este mesmo corpo, levando assim ao princípio da inércia. Também estudou o movimento em planos inclinados e concluiu que se a inclinação fosse nula, plano horizontal, a esfera nunca mais pararia, movimento retilíneo uniforme. De certo modo, Galileu sabia que tais movimentos horizontais não eram permanentes, então criou o conceito de atrito e pressupôs que este era responsável por fazer parar um objeto. Uma das mais famosas histórias relativas à ciência foi a experiência do alto da Torre da Pisa, realizada por Galileu, em que consistia no lançamento de 2 objetos com diferentes massas, com a finalidade de contestar os estudos realizados por Aristóteles, em que ele afirmava que os corpos mais pesados, abandonados de uma mesma altura, alcançariam o solo antes dos mais leves. Então Galileu comprovou com esta experiência que quando 2 objetos são abandonados livremente da mesma altura, caem com a mesma aceleração, independentemente da sua massa. E provou também que se a resistência do ar por desprezável um martelo e uma pena tocam no chão ao mesmo tempo. Outro físico foi um dos cientistas mais influentes de todos os tempos na revolução científica, foi Isaac Newton. Ele foi um brilhante matemático, físico, astrônomo, autor inglês, além de ter passado parte de sua vida a estudar alquimia e cronologia bíblica. Isaac Newton descobriu a força e a gravidade, foi o criador do telescópio refletor e, com base nos estudos de Galileu, desenvolveu os principais estudos acerca do movimento, criando várias teorias e leis relacionadas com a física e a matemática, entre elas as leis de Newton, que explicam os movimentos quer na Terra, quer nos céus. Apesar de não vermos as forças, conseguimos detectar todos os efeitos que elas provocam. Uma força não é uma característica nem propriedade dos corpos, mas sim uma ação que resulta da interação entre corpos, que pode provocar o movimento de um corpo que estava parado, parar um corpo que estava em movimento, obrigar um corpo a mudar de direção ou mesmo alterar a forma de um corpo. Podemos ter forças exercidas à distância, como a força da atração gravitacional, mas também de contacto, como quando se empurra um carrinho de compras. Para representarmos qualquer tipo de forças, usamos vetores, por isso dizemos que esta é uma grandeza vetorial, e para uma força ficar definida, devemos indicar o ponto de aplicação, a direção, o sentido e a intensidade. Terceira lei de Newton, lei do para-ação-reação. Segundo a terceira lei de Newton, ou lei do para-ação-reação,
Sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo exerce sobre o primeiro uma força com a mesma direção e igual intensidade, mas sentido contrário. Ao conjunto das forças chama-se par ação-reação. Estas forças exercem em simultâneo e não existem de forma independente. Esta lei é válida quer para forças de contacto, quer para forças à distância. E como as forças que constituem o par ação-reação estão aplicadas em corpos diferentes, não se anulam. Para realizar esta experiência, precisaremos de um prego, de um martelo e de uma placa de madeira. Iremos verificar a aplicação da terceira lei de Newton através de uma atividade experimental. Ao interagirem os dois corpos, martelo e prego, verificamos que quando pregamos um prego na placa de madeira com a ajuda de um martelo, a força que o martelo exerce sobre o prego tem a mesma intensidade e sentido oposto à força que o prego exerce sobre o martelo. É precisamente essa força que é responsável pelo recuo do martelo quando bate no prego. Estas duas forças formam um par ação-reação, pois estão aplicadas em corpos diferentes, têm ambas a mesma intensidade e direção, porém têm sentidos opostos. Segunda lei de Newton, lei da dinâmica. De acordo com a segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica, a resultante das forças que atuam num corpo e a aceleração adquirida pelo corpo são diretamente proporcionais e têm a mesma direção e sentido, sendo a constante de proporcionalidade à massa do corpo. Em corpos de diferentes massas, quanto maior for a massa, menor será a aceleração que o corpo adquire para a mesma força. Para realizar esta experiência, precisaremos da intervenção de uma pessoa, patins e uma mochila de preferência cheia de livros. Iremos verificar a segunda lei de Newton através de uma atividade experimental. Ao interagirem os dois corpos, a pessoa com patins e a parede, verificamos que quando a pessoa se empurra contra a parede, a força que a pessoa exerce sobre a parede tem a mesma intensidade e sentido oposto à força que a parede exerce sobre a pessoa. É precisamente essa força que é responsável pelo recuo da pessoa quando bate na parede. Estas duas forças formam um par ação-reação, pois estão aplicadas em corpos diferentes, têm ambas a mesma intensidade e direção, porém têm sentidos opostos, como podemos ver na terceira lei de Newton. Ao aumentar o peso da pessoa colocando uma mochila carregada às costas e ao realizar o mesmo procedimento da experiência anterior, verificamos que a pessoa com mochila percorre uma menor distância do que a pessoa sem mochila, no mesmo intervalo de tempo. Assim, de acordo com a segunda lei de Newton, quando se aplica a mesma força em corpos de diferentes massas, verificamos que quanto maior for a massa do corpo, menor é a aceleração que o corpo adquire, pois, no mesmo intervalo de tempo, o corpo com maior massa percorre menor distância com uma menor aceleração do que o corpo de menor massa. Primeira lei de Newton, lei da inércia. A inércia é a tendência que os corpos têm para manter o seu estado de repouso ou de movimento. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, mostra que qualquer corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que nele atuam for nula. Vamos agora verificar a primeira lei através de uma atividade experimental. Iremos simular o que acontece em um carro em que os passageiros não estejam a usar um cinto de segurança. Para realizar esta experiência, vamos utilizar um skate e caixas. Aplicamos uma força no skate, tirando-o do seu estado de repouso, fazendo com que mova e bata na parede e mude o seu sentido. A caixa continua-se em movimento, uma vez que a força foi aplicada no skate e não na caixa. No momento inicial, o skate e a caixa encontram-se em repouso em relação ao chão, pois o peso do conjunto skate mais caixa é equilibrado pela força normal exercida pelo chão. Logo, de acordo com a lei da inércia, se não houver qualquer ação do exterior sobre o skate, este permanecerá em repouso. Quando é aplicada uma força com certa intensidade sobre o skate mais caixa, a velocidade de ambos altera-se. Como a caixa estava em repouso, mesmo quando é aplicada uma força, esta tende a continuar em repouso. E por isso, quando é iniciado o movimento, a caixa tende a inclinar-se para trás. O mesmo acontece quando é dada a colisão na parede. A caixa vai prolongar o seu movimento e vai ser projetada para a frente. E em caso de falta de dispositivo de segurança, pode ser projetada para fora do skate. Como já vimos na terceira lei de Newton, quando se dá a colisão, existe uma força sobre um obstáculo, mas ao mesmo tempo, o obstáculo também exerce uma força sobre o skate. Conseguimos perceber que existem duas forças a atuar em simultâneo e aplicadas em corpos diferentes, uma de ação e outra reação. Uma está a ser aplicada na parede pelo skate e a outra está a ser aplicada no skate pela parede. Estas forças têm ambas a mesma intensidade e direção,
porém têm sentidos opostos. Uma vai da esquerda para a direita e a outra vai da direita para a esquerda. A evidência da aplicação das forças pode causar a deformação na parede e a caixa em cima do skate alterou o seu estado de movimento. Materiais deformáveis. Para a prevenção de acidentes rodoviários, inicia-se na atitude dos condutores, pois devem cumprir os limites de velocidade, bem como os dispositivos de segurança instalados e dos materiais utilizados. Os materiais utilizados na estrutura dos veículos devem ser deformáveis ou resistentes. Por exemplo, os capôs e porta-bagagens dos veículos são constituídos por materiais deformáveis para aumentar o tempo de colisão, logo diminuindo a sua força. Por outro lado, o interior deve ser constituído por materiais rígidos para proteger os passageiros. Então, podemos concluir que os dispositivos de segurança rodoviária como cintos de segurança, airbags e capacetes são constituídos por materiais deformáveis que aumentam o tempo de colisão, diminuindo a densidade da força de colisão e distribuem a força de colisão por uma maior área. Logo, a pressão diminui, causando também a diminuição do efeito da força de colisão. Já os encostos de cabeça impedem a cabeça dos passageiros de ser projetada para trás numa colisão traseira, assim como a primeira lei de Newton prevê. Na nossa opinião, este trabalho serviu não só para podermos compreender melhor e obter mais informações sobre a matéria lecionada, como também para podermos ver a física de uma forma mais objetiva. Foi também bastante útil a realização deste trabalho para sabermos que, de facto, quase todas as nossas ações do dia a dia têm um envolvimento com a física e com as três leis de Newton.